Imagina a seguinte cena. É uma daquelas noites bem frias de inverno, sabe? O ambiente está super aconchegante, a luz do quarto está mais baixa. E ali, em cima da cama, aninhado no cobertor, tá um gatinho. Aquela cena clássica, né? Exato. Ele tá de olhos fechados, ronronando bem alto, amassando aquele pãozinho imaginário com as patinhas da frente e, ao mesmo tempo, mamando na ponta do edredom. Sim, é uma imagem que imediatamente aquece o coração da gente. Transmite uma sensação de paz, de conforto absoluto. A primeira reação de quase todo ser humano é pensar: nossa, essa é a coisa mais adorável do mundo, ele tá tão feliz ali. Pois é uma cena que aciona o nosso instinto de cuidado quase que imediatamente. Mas o que a literatura científica nos mostra é que a nossa percepção humana muitas vezes falha em ler a verdadeira linguagem dos animais. Falha feio, na verdade. Muito. Se a gente for analisar os dados do nosso documento oficial de hoje, a verdade nua e crua quebra essa ilusão de forma bem abrupta. Esse comportamento, por mais comum e inofensivo que pareça aos nossos olhos, não é normal. Não mesmo. E isso assusta muita gente. Sim, porque na realidade ele esconde um problema bem mais profundo. O gato não está demonstrando uma felicidade genuína ali. Ele está, na verdade, manifestando um sintoma clínico. Certo, então vamos desempacotar isso com calma, porque eu tenho certeza de que muita gente que divide a casa com um felino e está nos acompanhando agora, acabou de sentir um frio na barriga. É natural sentir isso. A nossa missão, na nossa imersão profunda de hoje, é justamente desconstruir esse mito do gatinho mamando na coberta. Nós vamos mergulhar na nossa fonte de estudos para entender a neurobiologia e a psicologia por trás dessa ação. Entender o porquê dessa lente puramente humana ser tão problemática, né? Exatamente. Porque essa nossa tendência de romantizar atitudes animais pode estar mascarando o sofrimento de quem a gente tanto ama. E para começar a destrinchar isso, a pesquisa aponta que esse hábito de mamar não se restringe só ao tecido do edredom. O buraco é bem mais embaixo. Sem dúvida, a superfície da situação parece apenas uma excentricidade inofensiva. Mas quando os veterinários e comportamentalistas começam a mapear os detalhes, a estranheza do quadro geral fica impossível de ignorar. A lista de lugares inusitados que os tutores relatam é surpreendente, para não dizer chocante. O documento menciona que, além de cobertores, há gatos que mamam de forma obsessiva nas próprias mãos dos humanos, no pescoço, no lóbulo da orelha, no cabelo. E vai além disso. Vai muito além. Há registros documentados de gatos mamando em outros gatos adultos. E olha, não estamos falando de um filhote buscando a mãe. Não, são gatos já crescidos. Gatos grandes sugando as orelhas uns dos outros ou, por mais bizarro que pareça, buscando os genitais e o ânus de outros felinos da casa. Quando a gente sai da imagem da cobertinha e vai pro pescoço humano ou a orelha de outro animal, a fofura desaparece na hora. desaparece completamente. Desaparece porque passa a incomodar. E é nesse ponto exato de estranhamento que a biologia animal entra para explicar o que está acontecendo. Na etologia, que é o estudo do comportamento animal, nós chamamos isso de comportamento deslocado. Comportamento deslocado, certo. Define isso de forma bem prática pra gente. Basicamente, um comportamento deslocado acontece quando o animal executa uma ação que seria perfeitamente normal, instintiva e vital dentro de um contexto muito específico, mas ele a realiza em uma situação, num momento ou direcionada a um objeto, onde ela perde completamente a sua função original. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque eu sei que quem está ouvindo deve estar pensando a mesma coisa. O gato está lá, ronronando enquanto mama na coberta. O ronronar não é o sinal universal de felicidade e relaxamento dos felinos? Esse é o grande mito. Como a biologia explica um animal estar em sofrimento ou manifestando um problema clínico e estar ronronando ao mesmo tempo? Essa é uma excelente pergunta e um dos maiores equívocos na compreensão dos felinos, de verdade. O ronronar não é apenas um sinal de alegria. Ele é, antes de tudo, um mecanismo de autoapaziguamento. Como assim, autoapaziguamento? Pense no ronronar como uma frequência vibratória que o gato usa para se acalmar. É muito comum na prática veterinária ver gatos ronronando intensamente quando estão com dor aguda,
quando estão em um trabalho de parto muito difícil ou até nos momentos finais de vida. Eles ronronam para tentar tranquilizar a si mesmos diante de um altíssimo nível de estresse físico ou emocional. Nossa, então é tipo, sabe quando a gente fica muito nervoso e começa a roer a unha, balançar a perna freneticamente, ou até mesmo ficar se embalando para frente e para trás, sem perceber? Exato, a analogia é perfeita. É como se fosse um reflexo do corpo tentando dissipar aquela tensão nervosa, né? É uma tentativa do sistema nervoso de lidar com uma carga emocional que está transbordando. E, voltando à biologia evolutiva do gato, a gente precisa fazer a conexão lógica. Qual é o único contexto em que sugar e mamar faz sentido para a sobrevivência dessa espécie? Bom, quando é filhote, certo. O único momento absolutamente normal é quando esse felino é um filhote, nas suas primeiras semanas de vida, está no peito da mãe e há leite disponível. O objetivo biológico ali é a nutrição e o vínculo primordial de segurança. Qualquer tentativa de mamar que ocorra fora desse cenário restrito é um comportamento deslocado. Porque não tem leite na coberta. Exatamente. Não há leite na coberta, não há função nutricional no pescoço do tutor. É um circuito fechado. Fora do período de amamentação, a ação perde o propósito biológico. E a literatura que a gente está consultando mostra que os gatos não são os únicos a apresentarem isso. Isso acontece no reino animal inteiro quando algo está fora dos eixos. Com certeza. Se a gente olhar para outras espécies, o padrão de comportamento deslocado como resposta ao estresse crônico é super bem documentado. Vemos pássaros em cativeiro que arrancam as próprias penas até ficarem com a pele em carne viva. Meu Deus! Vemos cães que lambem as próprias patas de forma tão insistente que criam feridas profundas conhecidas como dermatites por lambedura. Nos cavalos, existe o hábito de morder a porta da baia e engolir ar. É uma repetição compulsiva. Sim. Todos esses são comportamentos que, na sua origem evolutiva, tinham funções claras, como limpeza ou alimentação, mas que, sob estresse, são executados de maneira descontextualizada e destrutiva. É fascinante como o cérebro tenta resolver um problema de ansiedade ou um vazio emocional criando um mecanismo de repetição. O cérebro animal, assim como o humano, é uma máquina de buscar padrões e criar atalhos. E entender essas engrenagens complexas da mente exige olhar fundo, exige não se contentar com a explicação superficial de achar tudo fofinho. Exige uma postura analítica, com certeza. E, fazendo um paralelo rápido aqui, quem gosta de se aprofundar em temas assim, de estudar o comportamento e a mente, geralmente tem um perfil bem marcante. A gente sabe que quem gosta de gato, por exemplo, é estatisticamente um público mais criativo, altamente inteligente, envolvido com leitura e que adora questionar o porquê das coisas. É uma mentalidade bem investigativa. Exato. Um perfil que combina muito com quem está enfrentando os maiores desafios acadêmicos da vida. Estudando para provas pesadas, prestando vestibular, concurso público, concurso militar, o exame da OAB e a temida residência médica. Para vencer essas etapas, é preciso justamente dominar os padrões a fundo. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E retomando a nossa linha de raciocínio sobre decifrar padrões e entender as raízes, o desafio de diagnosticar essas lacunas no comportamento felino é muito semelhante. Sim, não dá para ignorar a base. Exatamente. Assim como nos estudos é perigoso ignorar as falhas na base do aprendizado, na veterinária comportamental é perigoso ignorar a base de um comportamento deslocado. Porque, como o nosso material revela de forma muito clara, se a raiz do problema não for tratada, a situação evolui. E evolui para um cenário muito mais grave do que apenas um hábito estranho. Isso nos leva direto para o segundo grande pilar da nossa análise de hoje. O documento adverte que um comportamento deslocado que não recebe atenção pode se consolidar em um transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, só que na versão felina. Como é que a mente do gato cruza essa linha? Como um hábito de alívio se transforma numa doença neurológica compulsiva? A mecânica disso é fascinante.
embora seja muito preocupante. O comportamento deslocado geralmente começa como uma resposta episódica a um gatilho de estresse. Mas o cérebro felino começa a registrar que aquela ação de sugar traz uma microliberação de endorfinas. Um alívio rápido. Um alívio momentâneo. Pense nas vias neurais do cérebro como uma estrada de terra. A primeira vez que um carro passa, ele deixa uma marca leve. Mas se o carro passa por ali todos os dias, várias vezes ao dia, os pneus começam a cavar valas profundas nessa estrada. E chega um ponto em que a vala fica tão funda que se o carro entrar ali, o motorista não consegue mais virar o volante para sair, né? O carro é forçado a seguir aquele caminho exato. Uma definição perfeita. É exatamente isso que acontece com a via neural da compulsão. A repetição contínua fortalece a conexão sináptica de tal forma que o gato perde o controle voluntário sobre a ação. Não é mais uma escolha, é um trilho do qual ele não consegue escapar. Ele vira refém. O ato de mamar deixa de ser uma muleta ocasional e se torna uma exigência do cérebro para conseguir lidar com a própria existência. É aí que a compulsão se instala de vez e começa a prejudicar as outras áreas da vida do animal. O que me chamou muita atenção nos dados que a gente está avaliando são os detalhes desse ritual do toque. Porque não é algo aleatório, né? O gato não está simplesmente caminhando pela sala, tropeça numa blusa e resolve mamar. Não, há uma coreografia rigorosa. Pois é. Os relatos clínicos mostram que, muitas vezes, isso ocorre sempre em um horário específico, frequentemente à noite. O gato sobe no móvel de uma maneira super metódica, inicia o amassar de pãozinho num ritmo quase hipnótico e só depois começa a sucção. E o mais bizarro é na mesma exata coberta ou no mesmo exato pedaço de tecido todos os dias. A precisão é assustadora. O nível de precisão dessa rotina grita que o cérebro dele está preso nisso. A ritualização é a marca registrada dos transtornos compulsivos graves. Para o cérebro que está experimentando um caos emocional interno, o ritual oferece uma sensação artificial de ordem, de previsibilidade e controle. O mundo ao redor dele pode estar estressante, mas aquele metro quadrado, com aquele movimento exato naquela hora específica, é algo que ele domina. E o que a gente precisa se perguntar é: por que a mente desse gato está em tamanho estado de alerta ou de desamparo a ponto de precisar desse recurso extremo? E a nossa fonte é muito clara sobre os gatilhos. Ela aponta para um sofrimento enraizado. Pode ser um estresse ambiental severo, falta de estímulos apropriados, ansiedade de separação severa e, principalmente, o trauma de infância. O desmame precoce, né? Sim, o desmame precoce é citado como um dos grandes vilões invisíveis dessa história toda. Na verdade, é o vilão mais prevalente. Como isso afeta o gato a longo prazo? Quando um filhote é separado da ninhada e da mãe antes do tempo adequado, que deveria ser de no mínimo 8 a 12 semanas, ele sofre uma dupla ruptura. Há privação nutricional imediata, mas o impacto mais devastador é o neurológico. O ato de mamar na mãe regula o sistema nervoso central do filhote. Entendi. Ao ser retirado abruptamente desse ambiente seguro, o cérebro daquele animal não conclui o seu desenvolvimento de regulação emocional. Ele cresce com uma falha permanente na sua capacidade de lidar com frustrações e ansiedades. É quase como uma criança humana que passa por um estresse muito grande ou um trauma na primeira infância e, mesmo já mais velha, continua chupando o dedo ou agarrado a uma fraldinha de pano, sabe? É um mecanismo de conforto para suprir uma falta fundamental que ocorreu lá atrás, na formação dela. A dinâmica psicológica é incrivelmente similar. Aquele gato adulto está carregando uma dor invisível, um eco daquele desmame abrupto. E como ele não pode verbalizar algo como, olha, eu me sinto cronicamente inseguro, ele manifesta essa dor tentando recriar artificialmente a sensação de segurança que lhe foi negada prematuramente. Chega a ser melancólico pensar nisso. Aquele comportamento que a gente fotografa para colocar nas redes sociais achando maravilhoso é, na verdade, o sintoma visível de um trauma de infância que nunca cicatrizou. É uma virada de chave brutal na forma como enxergamos o comportamento animal. E, aproveitando esse momento em que estamos quebrando tantos paradigmas e mudando perspectivas, se quem está acompanhando essa nossa imersão de hoje acha que esse tipo de discussão vale a pena, que essas análises mudam a nossa forma de ver o mundo ao nosso redor, curte o conteúdo e se inscreve no canal.
Esse retorno orgânico é o que garante que possamos continuar trazendo essas imersões sempre baseadas na ciência e no nosso documento oficial, e não em achismos. E quebrar essas aparências é o desafio mais urgente. Porque, surpreendentemente, o maior obstáculo para a saúde mental desses animais não é biológico. Não. Qual é, então? O maior obstáculo é, frequentemente, o próprio ser humano e a sua dificuldade absurda em aceitar que o óbvio não é a verdade. Isso nos leva direto para o nosso terceiro e último segmento, que é a barreira humana diante do diagnóstico. A literatura veterinária descreve detalhadamente a parede de negação que os tutores costumam erguer. Quando o especialista tentar alertar o dono de que a sucção da coberta não é charme, mas sim um sinal de compulsão ou trauma crônico, a resistência é gigante. As pessoas ficam imediatamente na defensiva. Ficam. Elas retrucam com justificativas como mas eu acho tão bonitinho, ou a clássica, que pena que seja assim, mas ele não vai morrer por causa disso. Afinal, ele fez isso a vida inteira e tá bem. Como a ciência lida com essa dissonância cognitiva de quem cuida do animal? É uma linha muito tênue de se caminhar na prática clínica, porque essa negação nasce do afeto. A pessoa ama o gato. A ideia de que o animal que ela mima e cuida está sofrendo psicologicamente dentro de casa gera muita culpa. Ninguém quer ser o causador ou o negligente, né? Ninguém quer. No entanto, o profissional precisa ser firme. O fato de um organismo conseguir sobreviver a um sintoma crônico durante anos não significa que aquele estado seja saudável. Dizer que ele sempre fez isso e está vivo é o equivalente a dizer que um ser humano com crises de pânico diárias está ótimo só porque as crises não são letais. Sobreviver não é sinônimo de bem-estar. Exatamente. A nossa lente antropomórfica, essa mania de atribuir sentimentos e intenções humanas fofas aos animais, acaba servindo como uma venda, não é? Nós priorizamos o nosso conforto estético, a nossa vontade de achar a cena instagramável e tapamos o sol com a peneira para a doença mental da criatura. Lamentavelmente, sim. E os transtornos obsessivos em felinos são patologias reais. Eles causam exaustão mental. Um animal em estado compulsivo não descansa adequadamente. O sistema imunológico dele pode ser severamente suprimido pelo estresse contínuo e o estado de alerta constante cobra um preço fisiológico a longo prazo. É um diagnóstico médico que exige tratamento médico. E como é que se trata isso na prática? Porque imagino que simplesmente puxar a coberta ou repreender o gato quando ele começa a mamar só vai piorar as coisas. Se ele está buscando alívio, tirar o objeto de alívio sem resolver a causa só vai gerar mais frustração e desespero, certo? Com certeza, reprimir o comportamento compulsivo diretamente é como tentar tampar uma panela de pressão fervendo com a mão nua. Vai estourar em outro lugar. Uma analogia assustadora, mas perfeita. O tratamento envolve uma intervenção complexa chamada modificação ambiental e comportamental. Nós precisamos enriquecer o ambiente desse gato de forma que ele encontre rotas saudáveis para dissipar a energia e a ansiedade. O que isso significa na prática para quem tem gato? Isso significa introduzir prateleiras altas para ele escalar, o que aumenta a sensação de segurança territorial dele, usar comedouros em formato de quebra-cabeça que simulam o desafio da caça. Isso força o cérebro dele a focar no presente e não na via da compulsão. É como se a gente estivesse oferecendo novas estradas de terra para o cérebro dele, caminhos neurais mais saudáveis, para que a via do toque comece a ser menos utilizada e aos poucos perca a força. É uma excelente maneira de visualizar o processo. E tem um detalhe, em muitos casos, só mudança no ambiente não é suficiente, porque a via neural da doença já está muito cimentada. Nesses cenários mais graves, os veterinários podem prescrever o uso contínuo de feromônios sintéticos no ambiente que imitam aquele cheiro apaziguador da mãe e ajudam a baixar a frequência cardíaca do animal de forma natural. E se for ainda mais grave? Se o sofrimento for muito paralisante, entra-se com medicação psiquiátrica real. Ansiolíticos ou antidepressivos formulados para animais, para tirar o cérebro daquele estado de pânico crônico e permitir que ele consiga, enfim, responder à terapia comportamental. Isso reforça demais o quanto a situação é clínica e séria. É saúde mental aplicada aos nossos pets, puro e simples.
Então, para sintetizar a jornada surpreendente da nossa análise de hoje, nós abrimos a imersão com uma imagem clássica e encantadora de um gatinho fofo, quentinho, mamando na ponta da cama. Mas, ao investigarmos os dados, a ciência nos obrigou a desconstruir essa ilusão romântica. Uma desconstrução necessária. Nós entendemos o conceito de comportamento deslocado, vimos como falhas lá no início da vida, como o desmame precoce, podem criar cicatrizes neurológicas e como o cérebro, na tentativa desesperada de buscar alívio, constrói os rituais aprisionantes do transtorno obsessivo-compulsivo felino. E o grande aprendizado estrutural que o nosso material nos deixa é sobre a responsabilidade real do cuidado. Amar verdadeiramente um animal exige que a gente saia da nossa zona de conforto humana. Exige buscar conhecimento embasado, respeitar a etiologia da espécie e tratar os problemas médicos, sejam eles físicos ou psicológicos, em vez de apenas achar graça naquilo que a gente não compreende. É o amor traduzido em ação científica, não apenas numa admiração passiva e egoísta. E, para encerrar a nossa imersão profunda de hoje, nós queremos deixar um pensamento provocativo para quem nos acompanhou até aqui. Uma reflexão para mastigar enquanto olha para o seu próprio pet em casa. Se nós, por tantas décadas, fomos capazes de romantizar um sinal tão claro de trauma mental apenas porque ele nos parecia inofensivo e adorável, quais outros comportamentos engraçadinhos dos animais que vivem sob o nosso teto podem ser, na verdade, pedidos silenciosos de socorro que a nossa vaidade humana nos impede de escutar? Uma reflexão pesada, mas essencial. Fica a reflexão para todos nós. Muito obrigado pela companhia em mais esta jornada pelo conhecimento. Continuem curiosos, continuem questionando a superfície das coisas e até a nossa próxima análise.